It's time, galera, estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez eu trago o primeiro vídeo da nossa série Versus Mode. Versus Mode é uma série que eu prometo trazer aqui no canal AXBTV com o intuito de fazer batalhas divertidas, onde eu trago bastante características parecidas ou bastante características que não são parecidas. Ou seja, a gente pega dois personagens e junta fazendo uma batalha, onde nenhum deles sai vencedor. E sim, você sai com muito mais conhecimento de quando você entrou. Então, bora lá! Basicamente hoje eu trago um personagem somente, porém que contém dois jogos, que é o Lion, The Demon Witch. The ancient evil survives. I am Lion. Pra quem não conhece esse lindo, maravilhoso leãozinho que nós amamos muito, ou não, né? Há quem não goste. Ele é um grande suporte, um grande starter que é utilizado desde o Dota 1 e no Dota 2. Mas você sabe o que mudou? Você sabe o que ficou igual? Você sabe o que foi a evolução deles? Então vem agora que nós vamos descobrir. Bom, primeiramente a gente tem que começar com a história de Lion. Vamos agora dar uma pequena lore do Lion do Dota 1. Bom, basicamente a história do Lion no Dota 1 é o seguinte: ele era um grande bruxo que tentou estudar sobre as artes do capiroto normal, né? Sempre tem que ter um cara que quer puxar pro capiroto. Enfim, ele estudou todas as artes demoníacas do capiroto, que é do capeta e blá blá blá, e ele acabou, por isso, sendo condenado pelo conselho de Dalaran. Pra quem não conhece, Dalaran é uma cidade do World of Warcraft e, se eu não me engano, tem no Warcraft 3 Frozen Throne também. Então, ele foi condenado à morte. Pra tentar escapar da morte, o que ele fez? Ele fez um ritual proibido e vendeu sua alma aos desígnios do Archimonde. Pra quem não sabe, eu vou pedir pra uma amiga minha pegar e explicar pra você. Archimonde, o Defiler, foi o lado esquerdo da Titã caído, Sageras. Ele é o quinto e último chefe na cúpula Ijal. Agora, basicamente ele ficou louco, ficou sem compaixão, ficou sem dó nem piedade e ficou loucão também. Ele jura vingança, não sei por que motivo, né? Ele que fez as artes do capiroto, ele que ficou louco, ele que se ferrou e ele quer se vingar. Mas, enfim, e com todo esse malabarismo e todo esse poder, o que aconteceu? Ele acabou ganhando várias habilidades, tais como: a primeira habilidade que ele ganha é a Impale. Basicamente ele tem o poder de fazer sair estacas do chão para prender os seus oponentes. A segunda habilidade que ele adquire é a habilidade do Voodoo, ou seja, ele tem o poder de transformar qualquer um ser que ele queira em sapo. A terceira magia dele é a Mana Drain, ou seja, a habilidade que ele tem de acabar com toda a mana ou com a energia espiritual da pessoa. Ou seja, quando alguém querer utilizar encantamentos com ele, ele vai lá e drena toda a energia espiritual, acabando com o seu oponente. E por último, mas não menos importante, talvez a mais corriqueira de todas as habilidades, é o Finger of Death, ou o Dedo da Morte, ou a magia do dedão, né? Essa magia aqui, basicamente, Lion, ele tem a oportunidade de soltar um raio que ele acaba com todo o corpo do seu oponente, matando-o na hora. Bom, a história do Dota 2, ela é um pouco diferente. Por quê? Por causa daquela batalha judicial que a Blizzard teve com a Valve, ou seja, quando foi criado o Dota All Stars, ele era um mod de Warcraft, ou seja, era uma ideia totalmente original de Icefrog e de Eus não sei o que eu não tô lembrado o nome, e ele tinha todos os scripts, todas as imagens, todas as histórias, tudo do Warcraft 3, ou seja, quando a Dota resolveu criar, a Blizzard não deixou, então entraram em batalhas judiciais, que por um lado a Valve tinha o criador, que era o Icefrog, para gerente de conteúdo, e a Blizzard, por outro lado, tinha todos os direitos pelo jogo. Então, depois de muito tempo brigando na justiça, eles resolveram fora da justiça. Então, com o acordo de a Blizzard poder criar um game parecido, no mesmo estilo MOBA, que sairia o Heroes of Storm, e a Valve estaria liberada a criar esse jogo desse estilo, porém, ela deveria mudar algumas coisas. E dentro dessas coisas que foram mudadas, o Lion foi mudado também. O Lion, na verdade, não foi mudado o nome, porém a história. A história do Dota 2 é um pouco mais macabra, então prepara. Basicamente, ele continuava sendo aquele cara que era o mestre grande ancião das artes obscuras do capiroto. Behold, I am what remains when you burn away everything but rage and revenge. Porém, ele ficou muito famoso por lutar ao lado da justiça e da luz, o que é meio estranho, já que ele tinha as artes do capiroto, né? Uma coisa não tá combinando com a outra, não tá dando muito certo. Com o passar do tempo, os seus poderes só não aumentaram mais que uma coisa: a sua ambição de ter mais poder. Então ele vendeu a sua alma e fez um pacto com um dos capirotos do mundo de Dota.
Porque o que mais tem é capiroto no mundo de Dota. Mas enfim, continuando. Então o capiroto pegou e ficou com sua alma. Com esse novo pacto, ele acabou ganhando bastante prestígio. Ele acabou cometendo muitos crimes horríveis e sua alma foi abandonada. Ou seja, o capirotinho lá, ele traiu ele e fez pacto com outros caras que eram, por incrível que pareça, os maiores inimigos de Lion. Here's all you need of hell. Então o que acontece? Lion ficou um leão da vida e acabou indo lá no inferno, pegou o capiroto, primeiro surrou o capiroto, depois torturou o capiroto, depois matou o capiroto, esquartejou o capiroto e ainda por cima arrancou a mão dele e pegou a mão do capiroto e botou nele. Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, com a atitude de pegar e fazer uma cirurgia plástica muito doida, o que antes era um corpo normal, meio gordinho, com as tetinhas de fora, acabou virando um meio monstro com a cabeça de leão. Pelo menos a cabeça de leão ficou legal, né? Vamos convenhar, né, cara, que aquele capuzão do Dota 1 ficou meio estranho, né? Mas enfim. De qualquer forma, não foi só isso que mudou. Além de sua aparência ter ficado muito doida e aquela mãozona meio desproporcional na mão esquerda, né? Que era um pouquinho, quase maior que o corpo dele. E também seu comportamento ficou horrível. Ou seja, ele agora era a encarnação da raiva. Ele saiu do Hells Bells muito doido lá e acabou matando todo mundo, inclusive as pessoas que eram seus aprendizes, que há um tempo atrás acostumavam até mesmo idolatrar ele por tudo que ele tinha feito. Então agora ele é praticamente o único da sua raça, dá pra dizer, não sei se tá pra ser da sua raça, mas ele é o único das suas habilidades do capiroto muito doido, até porque ele matou o outro capiroto lá. Hell hath no fury like me. E também ele acaba desafiando qualquer um acólito que tente ser com o mesmo poder dele. E nisso ele acaba pegando e drenando todo o espírito de alguém que queira se opor a ele. Basicamente é essa a história ali. As habilidades dele no Dota 2 são basicamente as mesmas do Dota 1. Elas tiveram algumas modificações com o passar do tempo. Então vamos listar algumas aqui meio rápido para não prolongar o vídeo. Impaled. A primeira magia, que se chamava Impale, ela se transformou em Hearth Spike. A magia basicamente é a mesma, porém no Dota 2, digamos que nos primeiros níveis você gasta menos mana para utilizar do que no Dota 1. Já o tempo de stun, ou seja, o tempo que você deixa o cara travado sem poder fazer nada, só pensando na vida, aumentou. Então do Dota 1 para o Dota 2 acabou ficando um pouco mais forte. Hop Frog. Já nós temos agora a segunda magia, que é a Voodoo. A segunda magia, que se chama Voodoo, basicamente agora ela se chama Hex. Esta habilidade de Lion acaba sendo a mesma coisa do que no Dota 1, ou seja, de transformar a pessoa em sapo. Porém, algumas coisas que mudaram é o seguinte: o cooldown da magia no Dota 1 basicamente era fixo, ou seja, de 13 segundos. Já no Dota 2, ele começa até em 30 segundos terminando em 12, ou seja, vai diminuindo conforme vai passando os níveis que tu vai upando. Outra coisa que mudou também, os primeiros níveis da magia do Lion no Dota 2 são um pouco mais gastosos, enquanto a duração da magia aumentou bastante, ou seja, o que no Dota 1 começava com 1.25 terminava com 3,5, no Dota 2 começou com 2,5 e termina com 4, então ele aumentou um pouco a duração. You thought to tame the lion? Bom, a terceira magia dele, que é a Mana Drain, não mudou o nome, porém na maioria das versões do Dota 1 ela durava 4 segundos e passou a durar no Dota 2 5 segundos. Outra coisa também é o cooldown. O cooldown da magia do Dota 1 era um pouco maior do que no Dota 2, e está agora. Outra coisa que foi modificada, talvez não na magia, mas sim na mecânica do jogo, é o seguinte: por exemplo, no Dota 1, a cada 1 segundo que você drenava, você tirava 120. Já no Dota 2, a partir do primeiro momento que você já colocou para drenar, ele já vai diminuindo numa contagem regressiva. Isso daí, ele facilita muito. Um pequeno exemplo é o seguinte: se no Dota 1 você ficava 1,5 segundos, a magia contava somente por 1 segundo. E no Dota 2, 1,5 segundos vale 1,5 segundos. Então é muito bacana isso. Feel the rage of a mage. A quarta e última magia dele talvez tenha sido a que mais teve modificações. No quesito dano, os primeiros danos, ou seja, no nível 1, ele é maior no Dota 2 do que no Dota 1. Já no nível 3, por exemplo, o dano é igual. Inclusive você pode dar um upgrade utilizando o Aghanim's Scepter, ou seja, o cetro azul, como eu costumava chamar no Dota 1. Uma curiosidade bacana de falar nesta magia aqui é o seguinte: basicamente, quando você utilizava o cetro azul no Dota 1, ele aumentava o dano para 1025, diminuindo o cooldown também. Já o cetro no Dota 2, ele também diminui o cooldown
e aumenta o dano para 1025. Porém, a maior diferença de todas as skills do Lion com o cetro é o seguinte: no Dota 2, o dano se transforma em área, ou seja, você mirou em um alvo, ele vai explodir ao redor também. O que ajuda bastante, principalmente na hora que tu vai enfrentar aquele inimigo que tem aquela mania chata de pegar e se transformar em cópia. Então foi um upgrade muito bacana que foi feito ali. Falando agora sobre postura do Lion no gameplay, ele não mudou praticamente nada. Ou seja, ele continua sendo aquele cara suporte, aquele cara que dá disable, aquele cara que nuca, aquele cara que infelizmente dá vida pelo time, e também muitas vezes ele pode se transformar em starter. Isso se tu tiver uma dagger ou a blink dagger, como a gente chama. A dagger de teletransporte, né? Basicamente, o formato do gameplay continuou o mesmo. Você vai ser o suporte pro carrier feedar e ganhar o jogo. Ele não teve modificações nesse quesito, então não tem muito o que falar também. Basicamente os itens são os mesmos, como wards, courier, alguns supplies para sobrevivência, itens para sobrevivência, e não vai fugir muito disso, porque tu vai passar o tempo todo wardando, ou quem sabe gankando, né? Que é uma das melhores funções do Lion, você gankar em alguns lugares ali, graças ao seu alto dano e seus grandes disables. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre os dois Lions no Dota 1 e Dota 2. A segunda habilidade do Lion, aquela que serve para transformar as pessoas em sapo, pode ser achada no próprio Warcraft 3 Frozen Throne, no Zul'Rajas, The Shadowhunter. Esse personagem faz parte da raça dos orcs, e dentre todas as habilidades que ele possui, a segunda é a mesma habilidade e o mesmo ícone que aparece no Lion. E uma curiosidade bacana é que ela se chama Hex, ou seja, o nome da habilidade do Lion no Dota 2. Tanto o ícone quanto o nome da primeira habilidade do Lion no Dota 1 são tiradas de um dos heróis que fazem parte da raça Undead, que é o Farumoth the Cryptlord. A terceira magia do Lion no Dota 2, que se chama Mana Drain, ela é pertencente a Eugene Sunstrider, The Blood Mage. Porém, Eugene tem a magia chamada Siphon Mana, que tem o mesmo efeito, porém com um nome diferente. Uma coisa bacana que pode acontecer também é quando o Lion mata o Whiff Doctor no Dota 2. Ele tem 33% de falar esta frase aqui. All we need now is a wardrobe. Esta frase, em português, significa tudo o que precisamos agora é um guarda-roupa. Esta frase, na verdade, é uma referência ao segundo livro da série Crônicas de Nárnia, que tem por título The Lion, the Witch and the Wardrobe. Em um dos comentários que Lion faz no Dota 1, ele admite um juramento para o Lich King, ou seja, Ner'zhul. I am sworn to Ner'zhul. No jogo Dota 2, Lion fala através de suas falas muitas façanhas, as quais já foram contadas sobre a história do jogo um pouco mais antes do vídeo. All hell's broken loose, and I hold the pieces. Hell hath no fury like me. To hell and back. Hell's fury burns. Here's all you need of hell. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e por hoje eu acho que é só. Gostaria de pedir aquele like, favorito, e caso tu não és inscrito no canal, inscreva-se. Também quero deixar ali embaixo o link da playlist que futuramente terá mais vídeos. E também vou deixar vários sites ali embaixo, que é uma dica. Caso você tenha gostado do conteúdo, você pode pesquisar lá de forma mais detalhada. Ou seja, praticamente todos os sites que eu pesquisei e que eu tirei informações, eu vou deixar como bibliografia ali embaixo. Então você clica, pesquisa e tenho certeza que você irá se divertir muito. Bom, por hoje eu acho que é só. Gostaria de agradecer a sua audiência até aqui, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.